Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Juiz Sérgio Moro aceita convite de Jair Bolsonaro e será ministro da Justiça no novo governo. Pasta vai acumular as atribuições do Ministério da Segurança Pública. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão que suspendeu ações policiais em universidades públicas e privadas do país. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, considerou que o que está em jogo é a liberdade de expressão no meio acadêmico. Estudante que divulgou o vídeo com incitação à violência e racismo é indiciado por crime racial. Mergulhadores encontram uma das caixas pretas do avião que caiu no mar na Indonésia na segunda-feira. O dispositivo deve fornecer pistas sobre o que deu errado, depois que o avião perdeu contato com a torre de controle logo após decolar do aeroporto de Jacarta. E a volta à prisão de Keiko Fujimori, líder da oposição peruana, acusado de comandar um esquema de corrupção. No esporte, os gols da rodada e a desclassificação do Palmeiras na Libertadores. E a maior medalhista em mundiais de judô, brasileira Érica Miranda, anuncia a aposentadoria. Novembro é o mês de prevenção do diabetes. A doença é considerada uma epidemia mundial e o Brasil está em quarto lugar em número de doentes, atrás da China, Índia e dos Estados Unidos. Os dias da Júlia começam assim. Antes do café da manhã, uma pausa para medir o nível de glicose no sangue. Ela tem diabetes tipo 1. O pâncreas dela não produz insulina suficiente para metabolizar o açúcar no organismo. Por isso, leva esse kit de sobrevivência para todo lugar. Quem tem diabetes geralmente fala que esse é o kit pâncreas. Como as pessoas que não têm diabetes têm o pâncreas dentro da gente, esse é o nosso pâncreas. A tecnologia ajuda a controlar as medições e a jovem de 14 anos leva uma vida normal. A única mudança na rotina é a atenção redobrada da família. Eu acordo todas as madrugadas, todo dia às 3 horas da manhã, meu celular toca, eu vou fazer a medição, porque pode ser que ela tenha uma hipo de madrugada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Metade não sabe que tem a doença. A taxa de incidência cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. O diabetes tipo 1 é autoimune. O sistema imunológico ataca as células, liberando pouca ou nenhuma insulina. Já o tipo 2 é o mais comum. Atinge 90% dos diabéticos. Aparece quando o organismo não consegue usar a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Está relacionado à má qualidade da alimentação. O diabetes é uma doença crônica, ainda não tem cura. A melhor forma de prevenir é ter uma vida saudável, com boa alimentação e prática de exercícios. O diabetes aumenta o risco de doença cardiovascular, da gente ter um infarto, de ter um AVC, de ter amputação de um membro e aumenta a chance de você ter insuficiência renal, de ter alteração da visão. Então, por isso que a gente tem que... O ideal seria prevenir e, não conseguindo prevenir, fazer o diagnóstico precoce. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos em dezembro. Aqui em São Paulo, uma mostra no Sesc Bom Retiro, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, traz obras do artista Otávio Roth. O repórter Eduardo Campos vai mostrar um trechinho da exposição para a gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, a exposição que começa hoje, às 7h30 da noite, e segue até o dia 27 de janeiro. São várias obras. Uma delas, essa daqui, ó, você confere agora no vídeo, é a instalação conhecida como Árvore. O detalhe é que 16 mil crianças de escolas públicas aqui de São Paulo ajudaram a compor essas folhinhas que compõem a árvore. As escolas públicas de São Paulo e também no Sesc. Essa instalação tem mais de 10 metros de altura. Eu vou conversar aqui com a Isabel Roth, que é a curadora do evento. Isabel, muito boa tarde para você. O que as pessoas, além dessa instalação Árvore, encontram aqui? Bom, elas vão conhecer também uma série de 30 xilogravuras que ilustram os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma série que foi produzida pelo Otávio nos anos 70 e pertence a uma mesma tiragem que está em exposição permanente na sede de Nova York, Genebra e Viena das Nações Unidas. Além disso, tem também uma instalação de papel artesanal que se chama População 2 e é uma homenagem à contribuição que todos os indivíduos têm a dar ao coletivo, porque é composta por 3 mil pequenas peças de papel artesanal, produzidas uma a uma, e que remetem a essa grande estrutura, enfim, que
Tá certo, dá para entrar muito bem na história. Então, só para lembrar aqui, o Sesc Bom Retiro fica na Alameda Notman 185. A exposição vai até o dia 27 de janeiro e a entrada é gratuita, Ana. Maravilha, Edu, obrigada. E às vésperas do feriado de finados, muita gente já se prepara para deixar a capital paulista e curtir o fim de semana prolongado. A repórter Adriana Cimino está na rodoviária do Tietê, que montou uma operação especial para receber o alto fluxo de passageiros deste fim de semana. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais de 630 mil pessoas devem passar pelos terminais do Jabaquara, do Tietê e da Barra Funda ao longo desse feriado. Por enquanto, a situação está bastante tranquila. Tem passagens para todos os destinos, mas espera-se que a movimentação comece a ficar maior a partir das 5 da tarde. Se necessário, serão disponibilizados ônibus extras e também haverá reforço em serviços como atendimento, segurança e limpeza. Eu converso agora com a Juliana Menezes, que é assessora de comunicação aqui da Socicam, que é a concessionária que toma conta do terminal. Juliana, conta pra gente quais são os documentos necessários para se viajar, adultos e crianças. Boa tarde. Boa tarde. É importante lembrar a documentação de todo mundo, né? Inclusive das crianças, documentação com foto. No caso das crianças com menos de 12 anos que vão viajar com algum parente, precisa de autorização dos pais com firma reconhecida e cartório. Se vão viajar sozinhas, autorização do juizado de menores. Com relação à bagagem, tem algum limite? Sim, tem limite sim, são até 30 quilos no bagageiro e 5 quilos de bagagem de mão. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Para quem vai viajar de carro, é bom se preparar, porque de acordo com a CT, 1.800.000 veículos devem deixar a cidade e as concessionárias esperam que o fluxo seja maior entre o final da tarde e as 10 horas da noite. Para quem não quiser pegar congestionamento, é bom programar a volta para domingo de manhã. E para quem fica na cidade de São Paulo, mais vazia com a saída de tanta gente, não tem rodízio para carros nessa sexta-feira, ele só volta a partir de segunda, Ana. A cidade de São Paulo fica uma delícia em feriadão. Obrigada, Adriana. A 22 quilômetros do centro da cidade, uma área verde de 360 mil metros quadrados atrai milhares de visitantes todos os anos. É o Jardim Botânico de São Paulo, um centro de pesquisa, educação e lazer que completa 90 anos este mês. Mizui trabalha no Jardim Botânico desde o tempo em que as árvores nem tinham placas de identificação. São 42 anos de estudos e descobertas. E ela diz que ainda não conhece tudo. É uma vivência muito grande, porque a gente aprende, porque não é só a gente como biologista, trabalha também com o pessoal que é agrônomo, com o pessoal de apoio. E também pessoal de apoio que conhece as plantas. Fala, essa planta dá um nome vulgar. A gente vai atrás do nome científico. É mesmo um mundo de plantas, árvores, bichos, experiências. As crianças que fazem visitas monitoradas se encantam e se excitam. Para os adultos, um oásis de tranquilidade na maior cidade do país. Isso nos dá uma segurança a mais. Você pode usufruir do parque, não tem hora, a partir das 6 horas até as 5 horas da tarde, a gente tem livre acesso, é bem tratado pelas pessoas, pelos guardas, não tem o que falar, só falar bem. Como Renato, qualquer vizinho do parque pode se associar e pagar uma taxa anual para frequentar. Visitantes pagam R$10 e podem conhecer um pedaço do Cerrado, da Mata Atlântica, de todos os ciclos da natureza. Para quem gosta da biodiversidade, da natureza, contemplar a natureza, é um lugar assim, poucos no Brasil, uma floresta dentro da cidade, né? Aqui até a beleza é autossustentável. Explico. É que tudo é tão lindo e bem conservado que nessas escadarias, por exemplo, para quem quiser fazer uma sessão de fotos profissional, o Instituto cobra R$60 durante a semana, R$120 nos fins de semana. Todo o dinheiro arrecadado é revertido na manutenção do próprio jardim. Eu encontrei um lugar mais lindo do mundo, até mesmo pelo ambiente, que é muito tranquilo e bem organizado. A cobrança só vale para o uso profissional do cenário. Visitantes podem fotografar à vontade. Na semana que vem, quando completa 90 anos, o Botânico faz festa, do jeito dele. Nós vamos ter a exposição de orquídeas, vamos ter lançamento de livros de sementes e vamos ter atividades no dia 9, vai ter a banda da Polícia Militar, vai estar aqui presente. Quem conhece aqui não deixa de vir aqui mais, né? Na
economia, pelo terceiro mês seguido, a produção da indústria brasileira registrou queda. É o maior recuo para o mês de setembro desde 2015. O índice foi divulgado pelo IBGE. Na comparação com o mesmo mês de 2017, a queda chegou a 2%. Dos 26 ramos de atividades, 16 recuaram. Entre os destaques negativos estão o de veículos automotores, de máquinas e equipamentos e também de bebidas, que amargou mais de 9% de queda em setembro. O número de ministérios no novo governo deve cair praticamente pela metade. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, definiu 15 ministérios, contra os 29 atuais. Mas o número ainda pode subir para 16, porque há dúvidas sobre a anunciada fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, que pode não acontecer por pressão dos dois setores. Dos 15 ministérios anunciados por Bolsonaro, 4 têm os titulares confirmados. Para a Casa Civil, que se funde com a Secretaria de Governo, o ministro será o deputado Onyx Lorenzoni. Para o Superministério da Economia, resultado da fusão de Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio Exterior, o nome é o do economista Paulo Guedes. Para a Defesa, está confirmado o general Augusto Heleno e para a Ciência e Tecnologia, o tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica Marcos Pontes. Outros 11 ministérios anunciados pelo presidente eleito ainda não têm indicações. Desse total, 6 são resultado da fusão de uma ou mais pastas. Educação se funde com cultura e esportes. Integração nacional com cidades e turismo. Infraestrutura deve absorver o atual Ministério dos Transportes. Desenvolvimento social, o de direitos humanos. Justiça se funde com segurança pública. A fusão entre agricultura e meio ambiente, anunciada ontem, pode ser revista, depois das críticas de setores envolvidos. Entre os ministérios que ainda não têm indicados, outros 5 permanecem como estão hoje: Trabalho, Saúde, Minas e Energia, Relações Exteriores e Segurança Institucional. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite para ocupar o Superministério da Justiça e Segurança no governo de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro anunciou a decisão em uma nota oficial após se encontrar com o presidente eleito na casa dele, no Rio de Janeiro. Sérgio Moro saiu de Curitiba hoje cedo e viajou ao Rio de Janeiro em voo de carreira. Durante o voo, ele falou com a Rede Globo, que o acompanhou na viagem. No vídeo gravado dentro do avião, Moro disse que se encontraria com Bolsonaro porque o país precisa de uma agenda anticorrupção e anticrime organizado. O magistrado chegou à casa do presidente eleito por volta das 9 horas da manhã e deixou a residência perto das 11 horas. Sérgio Moro não falou com a imprensa, mas pouco depois divulgou uma nota em que lamenta deixar 22 anos de magistratura, mas vai implementar uma forte agenda anticorrupção. Pelo Twitter, Jair Bolsonaro confirmou a indicação e disse que a agenda anticorrupção e anticrime organizado de Moro, bem como o respeito à Constituição e às leis, serão o norte do novo governo. Na primeira reunião após as eleições, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. Foi a 5ª manutenção consecutiva. Desde outubro de 2016, quando a taxa atingiu 14,25% ao ano, já foram 12 cortes. Em comunicado, o Copom reiterou que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo das reformas e ajustes necessários na economia para a manutenção da inflação baixa no médio e longo prazos. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que suspendeu ações policiais e judiciais em universidades públicas e privadas do país. O julgamento entrou na pauta em caráter de urgência. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, considerou que o que estava em jogo era a liberdade de expressão nas universidades brasileiras. A ministra Carmen Lúcia já havia atendido a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e dado uma liminar contra a decisão da Justiça Eleitoral da semana passada. Na decisão tomada antes da eleição, juízes eleitorais autorizaram a entrada de policiais em universidades para apurar denúncias de campanhas partidárias em campos de ao menos 9 estados. Em discurso ontem, a também relatora da questão, Carmen Lúcia, disse que não há democracia sem o diálogo. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias, livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana. E tirania é o exato contrário da democracia. O voto do decano Celso de Mello foi além, dando respaldo ao direito de oposição. Não podemos nos esquecer de que grupos minoritários em processos eleitorais têm o legítimo direito de oposição, na medida em que os grupos vencidos num processo eleitoral têm um expresso mandato para opor-se.
E a oposição não pode ser suprimida. A voz da oposição não pode ser jamais silenciada, sob pena de voltarmos, de recuarmos no tempo a períodos históricos realmente sinistros. A votação do projeto Escolas Sem Partido foi adiada na comissão especial formada para discutir o tema. O clima ontem na Câmara dos Deputados foi de muita confusão. A sessão durou pouco mais de 1 hora, mas ficou impossível continuar. Os deputados Chico Alencar, do PSOL, e Marco Feliciano, do PSC, bateram boca. Você vai me ensinar, eu conheço a Escola Sem Partido. O presidente da sessão, Marcos Rogério, do DEM, então resolveu adiar a discussão para a semana que vem. Primeira sessão pós-eleição que nós estamos fazendo para discutir essa matéria. E esse tema não é um tema apenas do parlamento nesse momento. Esse tema é um tema que ganhou as ruas na eleição desse ano. Portanto, é um tema do Brasil. O projeto Escolas Sem Partido, se aprovado, espera combater o que chama de doutrinação de professores nas escolas. Aceita ou não na comissão, a questão deve ir para o Supremo Tribunal Federal no final deste mês, com indicação de que ela é inconstitucional. Em Santa Catarina, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública na Vara de Infância e Juventude contra a deputada estadual eleita pelo PSL, que incentivou alunos a gravarem professores em sala de aula. Na petição, a promotoria diz que se trata de um abominável regime de delações informais, anônimas, objetivando impor um regime de verdadeiro terror e um serviço ilegal de controle político e ideológico da atividade docente. O MP pede que ela pague R$70 mil de indenização a um fundo para infância e adolescência do Estado, que retire as postagens sobre isso nas redes sociais e que se abstenha de manter qualquer controle ideológico da atividade de professores e alunos de escolas públicas e privadas do Estado. O estudante do Mackenzie que divulgou o vídeo com incitação à violência e racismo é indiciado por crime racial. No dia da eleição, Pedro Belintani Baliotti, de 25 anos, estudante do último ano de Direito, divulgou este vídeo ameaçando negros e vermelhos de morte. Ele foi indiciado pela Polícia Civil com base na lei de crime racial. Ela determina que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza tem como pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. O estudante pediu perdão pelo áudio que chamou de infeliz. Ele foi demitido do escritório de advocacia onde fazia estágio. O Mackenzie suspendeu o aluno e disse que abriu uma sindicância para apuração e aplicação das sanções de acordo com o Código de Decoro Acadêmico da universidade. A gente fala de esporte agora. A Érica Miranda, a maior medalhista brasileira em mundiais de judô, parou. A atleta de 31 anos decidiu encerrar a carreira. Vamos ver. Depois de 20 anos em alto nível, Érica Miranda decidiu dar adeus ao judô por conta do cansaço. Ela compreendeu que o desgaste provocado pelo esporte de alto rendimento a fez chegar no seu limite, tanto corporal como mental. Dos 14 anos no esporte, 12 foram dedicados à seleção brasileira principal de judô. Atual número 4 do mundo no peso meio leve feminino, Érica fez questão de deixar claro que não sofre nenhum problema grave de saúde. A última competição de Érica foi o Campeonato Mundial de Baku, disputado no Azerbaijão, onde conquistou a medalha de bronze. Érica foi prata no Mundial do Rio em 2013 e bronze em todos os mundiais seguintes. Ela representou o Brasil em 2 edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012 e Rio 2016, onde disputou o bronze e terminou em 5º lugar, o seu melhor resultado olímpico. A judoca chegou a liderar o ranking mundial por diversas vezes, tornando-se uma das atletas mais consistentes do mundo. Pelo Instagram, ela se despediu de forma alegre, deixando uma mensagem de exemplo para os mais jovens por meio do judô, a formação do ser humano e também do esportista. Veja a seguir, mergulhadores encontram caixa preta do avião que caiu no mar da Indonésia. O dispositivo deve fornecer pistas sobre o que deu errado depois que o avião perdeu contato com a torre de controle, logo após decolar do aeroporto de Jakarta. Não saia daí que a gente volta rapidinho. No Peru, a justiça ordena a prisão de Keiko Fujimori, acusada de comandar um esquema de corrupção política com a empreiteira brasileira Odebrecht.
O juiz Richard Concepcion determinou que Keiko Fujimori, a líder de oposição peruana, volte para a prisão para aguardar o julgamento pelas acusações de que ela usou seu poder no Partido Conservador Força Popular na lavagem de dinheiro para a empreiteira brasileira Odebrecht. Keiko, de 43 anos, foi presa em outubro e passou uma semana sob custódia policial, antes de ser solta sob recurso. Desta vez, o juiz ordenou uma pena preventiva de 3 anos, enquanto as acusações são investigadas, já que há o risco de fuga, pois Keiko Fujimori tem cidadanias americana e japonesa. Ela deixou o tribunal escoltada por vários agentes de polícia e foi levada ao Instituto Penitenciário Nacional Peruano. Filha do ex-presidente Alberto Fujimori e 2 vezes derrotada em eleições para a presidência do Peru, Keiko negou qualquer irregularidade e disse que o esforço da promotoria para prendê-la é uma perseguição política. Na Indonésia, mergulhadores recuperam uma das caixas pretas do avião que caiu no mar logo após a decolagem. Os canais de TV da Indonésia exibiram ao vivo as imagens de equipes de resgate retirando do mar a caixa preta do avião, que é de cor laranja. O equipamento foi transportado dentro de uma caixa de plástico para um navio de resgate e vai ser essencial para determinar as causas do acidente. O Boeing 737 MAX 8 caiu no mar de Java, na costa da Indonésia, apenas 13 minutos após a decolagem do aeroporto de Jakarta, capital do país, na manhã de segunda-feira. Usando um robô submarino, os mergulhadores detectaram o sinal emitido e conseguiram recuperar um dos equipamentos, que registram os parâmetros de voo e os sons dentro da cabine. As operações de resgate envolvem quase 1.000 pessoas, incluindo mergulhadores, barcos e helicópteros, numa região onde o mar tem forte correnteza e pouca visibilidade. Mergulhadores já encontraram vários destroços no fundo do mar e acreditam que a fuselagem do avião está a 32 metros de profundidade. Se ela for encontrada, será suspensa por guindastes para resgatar corpos que podem estar dentro do avião. A Lion Air, companhia dona do Boeing, tem um histórico com vários acidentes. O aparelho que caiu estava a serviço da empresa há poucos meses e já tinha apresentado problemas nos pitôs, equipamentos sob as asas que medem a velocidade do avião. A equipe de mecânicos fez a manutenção e liberou o aparelho. Todos já foram afastados. A gente confere agora os gols pelo mundo, as Copas da Liga Inglesa e a Copa do Rei na Espanha. Vamos ver. No velho continente, na primeira partida após a demissão de Julián Lopetegui, o Real Madrid goleou o Melilla da 3ª divisão e praticamente assegurou a vaga na próxima fase da Copa do Rei. Os gols foram marcados por Benzema, Asensio, Odriozola e Cristo Gonçalves. Vinícius Júnior, preterido pelo ex-treinador, não balançou as redes, mas participou de 2 gols e teve boa atuação. O Barcelona, pelo mesmo torneio, teve uma atuação apagada, mas fez o suficiente para vencer o Cultural Leonesa, da 3ª divisão espanhola. O gol do triunfo por 1-0 foi de cabeça de Lenglet, após falta sofrida por Arthur. Com o time misto, o Chelsea sofreu, mas conseguiu a vitória diante do Derby County. Os Blues contaram com 2 gols contra, um de Tomori e outro de Kioff, além do tento de Fábregas para construir o triunfo, ainda no primeiro tempo. Marriott e Waghorn marcaram para o Derby, que tem como técnico Frank Lampard, ídolo do Chelsea e maior artilheiro da história dos Blues, com 211 gols. Tudo bem, a gente sai dos gols internacionais, noite de muitos gols, emoções e classificações e eliminações também, os gols por aqui nos torneios sul-americanos. Vamos lá. Copa Sul-Americana, após empate em casa por 1-1, o Fluminense venceu o Nacional do Uruguai no Parque Central. O gol da vitória foi marcado por Luciano aos 3 minutos do segundo tempo. O tricolor das Laranjeiras vai pegar o Atlético Paranaense, que perdeu no tempo normal para o Bahia, gol de Douglas Grolli. Como o Furacão venceu o primeiro jogo por 1-0, pênaltis. Santos defendeu o primeiro, batido por Vinícius. Zé Rafael também bateu e para fora. E aí as cobranças do Furacão foram perfeitas. Pablo fechou o caixão. Na Libertadores, uma festa só para o Palmeiras. E o time começou fazendo 1-0 com Bruno Henrique, mas o árbitro de vídeo entrou em ação. Daverson estava impedido. Depois disso, Boca passou a ter a posse de bola e abriu o placar com Ábila ultrapassando Luan. Com a missão de fazer 4 gols para ser finalista, o Palmeiras foi para cima. E a pressão deu certo, com 2 gols dos zagueiros, Luan e Gomes, de pênalti. Mas aí apareceu de novo Benedetto, lembra lá do primeiro jogo? E de novo de fora da área e de novo do mesmo lugar, 2-2. Fim de papo, a final vai ser entre River Plate e Boca Juniors.
Muito bem, Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o diagnóstico e tratamento para o Alzheimer. Uma ótima tarde e a gente se vê na segunda. Bom fim de semana. Eu tô aqui amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.